todos bem? E aí, estão lembrados aqui dessa genealogia que deu um certo pano pra manga e fizeram com que cabeças rolassem? Pois é, então aqui nós temos a representação gráfica dessa família Baratheon, começando aqui com os pais do rei Robert, que esses pais casaram e tiveram filhos. Na verdade, aqui mostrando que eles tiveram 3 filhos. Esse, 3 meninos. E que esse menino, o Robert, o rei, ele se casou com a Cersei, uma mulher, e eles tiveram, por sua vez, 3 filhos. 2 meninos e uma menina. O rei Robert, muito safadinho, acabou dando aquela puladinha de cerca com essa mulher desconhecida e tiveram o Gendry, um menino. E moçada, mesmo que eu tivesse apagado os nomes, tirado a fotinho deles, eu ainda assim saberia quem são os homens e quem são as mulheres representados aqui nessa árvore genealógica. Bom, moçada, então esse símbolo, esse quadradinho, esse círculo, essa união, aí desce esse cabinho, tudo isso aqui são símbolos que estão representando a genealogia familiar. Essa representação gráfica a gente dá o nome de heredograma, belezinha? Então, heredograma nada mais são do que esses símbolos que a gente está vendo aí, que vão representar a árvore genealógica, a genealogia, as características que estão presentes na família, na genealogia familiar. Então, bora lá conhecer alguns desses símbolos. Então, olhando para cá, a gente já falou, né, que todo homem é quadrado. Então, o sexo masculino, ele é representado por um quadradinho. Já o sexo feminino, ele é representado por um círculo, é o redondinho. Esse símbolozinho aqui, ele representa um sexo que não é identificado, seja porque ainda está no início do desenvolvimento embrionário, então eu não sei qual que é o sexo da criança, ou porque no problema não vai influenciar eu saber o sexo do indivíduo. Indivíduo afetado, a gente vai representar por bolinha ou quadrado, se for um homem, pintadinho. Essa representação praticamente a gente não visualiza, a gente não observa questões vestibulares ou processos seletivos que tenham essa anotação. Quando a gente vai falar da característica em estudo, ela vai ser pintadinha. E, gente, não quer dizer que tá falando, afetado é porque ele tá doente, ele tem a síndrome, ele vai morrer, eterninho de madeira. Não, gente, significa que aqui nós estamos lidando com a característica em estudo. Então, por exemplo, eu, Prof. Paula, eu tenho cor de pele normal. Então, o meu símbolozinho ali no heredograma seria uma bolinha sem pintar, uma bolinha branquinha. Agora, se eu fosse albina, por exemplo, então albinismo seria o caráter em estudo. Eu ia representar eu, bolinha, como sendo pintadinha, tá ok? Então, a gente usa muito esse símbolo quadrado, redondo, tanto branquinho quanto o pintadinho. Vamos supor que seja uma família que não tem televisão, não tem muita coisa para fazer. O que eles vão fazer? É filho. Então, essa família ela tem 15 filhos. 10 meninas e 5 meninos. Imagina, gente, nós representarmos 10 bolinhas e 5 quadradinhos. Haja grafite, haja caneta, né? Então, para facilitar, quando a pessoa tem muitos filhos, a gente vai colocar a quantidade desses filhos no seu respectivo símbolo. Então, se eu tenho 10 meninas, 10 filhas, eu vou colocar um 10zinho dentro da bolinha. Se eu tenho 5 filhos, eu vou colocar 5 dentro do quadradinho. Aqui significa que eu teria 2 meninas, aqui 3 meninos. Poxa vida, morreu, terninho de madeira. Eu represento como passado, tá cancelado. Mulher portadora para um caráter ligado ao X. Então, coloca ali um pinguinho dentro da bolinha. Isso aqui dificilmente a gente vai encontrar numa questão de vestibular.
Então isso aqui é só se, nossa, meu Deus do céu, a pessoa ela for muito boa do coração mesmo, que ela já tá mostrando para você qual é o tipo de herança. Aqui é um aborto ou natimorto, também a gente quase não costuma encontrar. Agora, isso aqui, isso sim é bem importante. Aqui mostra uma família. Então, a mulher casou com o homem e tiveram filhos. Então, aqui representando a irmandade. Desse casamento, desse acasalamento, desse relacionamento, eles tiveram 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas. Então, percebam que quando eu quero representar um casamento ou nos animais um acasalamento, o relacionamento, nós vamos, olha que lindo, gente, eu falo biologia é o que há, é tudo, né? E é romântico, é a moça, a mulher aqui se unindo com esse traço, com esse laço ao homem, olha que tudo. E desse laço, dessa união, nasceu, então desce pauzinho, os filhos. Então aqui para representar os filhos, olha, vai descer um pauzinho aqui, um tracinho aqui para representar esse filho menino, o tracinho para representar a menina, desceu o tracinho para representar essa outra menina, desceu aqui o tracinho, a linhazinha para representar esse menino. Esses irmãos, eles são todos diferentes, eles não são da mesma gestação. Agora, quando eu quero representar gêmeos, aí a gente vai representar de uma maneira diferente. A gente vai representar como se fosse um pêndulo. Para esse caso aqui, que a gente tem um menino sendo gêmeo da menina, são gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos. São aqueles gêmeos que são diferentes. Agora, aqui, olha só, mostrando que são gêmeos e são gêmeos tão unidos que são gêmeos monozigóticos, são aqueles gêmeos que são univitelinos, são aqueles gêmeos que são iguais, ok? Então aqui quando são gêmeos fraternos e aqui quando são gêmeos univitelinos. Então a diferença entre os dois é que nos gêmeos monozigóticos, nos gêmeos univitelinos, nós vamos ter ali esse tracinho unindo os irmãos. E quando é um casamento consanguíneo entre parentes próximos, nós vamos ter aqui o casal, o homem, né, se casando com a mulher com 2 tracinhos. Tá meio ruim de ver, mas com muita fé no coração, aqui são 2 linhas como se fosse o sinal de igual. Tá belezinha? Joinha? Então, como que esses símbolos vão ser montados no heredograma para mostrar como que é a genealogia da família? Então, eles ficariam com essa carinha aqui. Esses numerozinhos aqui representam as gerações. Esse número 1 representa que esses dois, esse casal, ele se refere à primeira geração. Então, nessa primeira geração, eu vou ter esse homem que ele está casando, olha aí o laço união, a linha unindo o homem com a mulher. E essa mulher, ela é afetada, ela apresenta a característica em questão, por isso que ela tá pintadinha. Esse casal, eles tiveram filhos, como que eu sei? Olha aqui, desceu, tiveram filhos. E quantos filhos? 2. Uma mulher e um menino. Na segunda geração, nós temos aqui que essa mulher, ela se casou com esse homem e tiveram, por sua vez, os filhos. Aqui mostrando 4 filhos. Esse homem, que é o irmão dela, olha lá, ele se casou com essa mulher e também tiveram 4 filhos. Então, aqui na terceira geração, estão mostrando os filhos desses indivíduos, desses casais que seriam da segunda geração. Aqui, esse casal, eles tiveram 4 filhos, sendo 3 meninos e uma menina. Desses filhos, apenas o indivíduo 2, que é um menino, ele não apresenta a característica em estudo, ele não é afetado, ele não apresenta uma anomalia, por exemplo. Nesse casamento, eles também tiveram 4 filhos, como a gente já falou, sendo que tem 2 meninas e 2 meninos. E apenas a menina 7 é que vai apresentar a característica em questão. E olha aqui,
Nessa geração 3 tivemos também casamento. E eles são, ó, primos, porque esses dois são irmãos. Então, como são primos e é primo de primeiro grau, nós vamos fazer o símbolo aqui de casamento consanguíneo. Olha aí, dois riscos, duas linhas, unindo o menino com a menina. E desse casamento, nós tivemos aqui um menininho, um filhinho aqui, que não apresenta a característica em questão. Então, percebam que nós começamos a numerar sempre da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, 1, 2, geração 2. 1, 2, 3, 4, geração 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na geração 4 eu tenho esse 1 indivíduo. Em alguns problemas, eles acabam suprimindo esses números que representam as gerações. E ao invés de colocar 1, 2, aí começa de novo, 1, 2, 3, 4, aí começa de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí começa de novo, 1, eles vão na sequência, mas sempre numerando da esquerda para a direita. 1, 2, aí poderia ser aqui 3, 4, 5, 6, aí começa 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá ok? Então, quando tem a geração, eles vão colocar 1, 2, aqui começa de novo, mas pode ter algumas situações em que eles vão fazendo a contagem de forma sequencial e não está errado também, tá ok? Mas lembrem-se, sempre da esquerda para a direita. Belezinha? Tranquilo? Então, prova real. Então, a Pro trouxe alguns exercícios para a gente lembrar alguns pontos importantes que foi tratado lá na aula de primeira lei de Mendel e começar a inserir problemas que envolvam genética. Então, bora lá para a gente começar a resolver esse exercício. Então, primeiro, de acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. 1. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos ele é constante. E isso ocorre porque na formação dos gametas, esse número ele é reduzido à metade. E depois, na fecundação, restabelece o número inicial. Ai, gente, que tudo, né? É o que há, perfeito, show de bola. Essa estaria certíssima. Mas como a gente quer incorreta, né? Partiu B. Cada caráter ele é determinado por um par de fatores que se separam na formação do gameta, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Nossa, gente, que tudo, né? É justamente esse o enunciado da primeira lei de Mendel. Então, tá certo também, não é a alternativa que a gente procura. C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para o qual Mendel usava o termo puro. E quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para a qual Mendel usava o termo híbrido. Ao contrário, né, gente? Então, quando os alelos são iguais, nós falamos que eles são homo. Lembram lá? Prefixo homo, igual. Então, ele vai ser homozigoto ou puro. Agora, quando os alelos no par cromossômico ele é diferente, como um azão e um azinho, então a gente vai falar que ele é heterozigoto ou híbrido, beleza? Então, essa seria a alternativa incorreta. Mas vamos ver as outras, né? Vai que tem mais alguma incorreta, né? D. Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominado fenótipo. É isso mesmo, né, gente? Então, pegando lá a cor de pele, por exemplo, nós vamos ter cor de pele e um caráter, mas temos ali variáveis. A gente tem a cor de pele que é albina, mas temos também a cor de pele que é normal. E dentro dessa pele que é normal, a gente vai ter inúmeras variáveis. Vai ter a pele que é mulato, negro, o amarelo, o branco e ali as várias gradações de cor. E realmente, quando a gente fala cor de pele, nós estamos nos designando ao fenótipo, à feição, a característica morfológica, fisiológica do indivíduo. Enquanto se eu estivesse falando que, porque o indivíduo, para cor de pele, ele é azão azinho, esse azão azinho já seria o genótipo, é a constituição gênica do indivíduo. E o E, o termo genótipo pode ser aplicado ao conjunto total de genes do indivíduo. Show de bola, é isso mesmo. Lembrando que
O genótipo, ele vai ser representado pelas letrinhas. O genótipo, ele não vai se alterar de maneira tão fácil como acontece, por exemplo, com vários caracteres fenotípicos. Então, a gente viu o exemplo da cor de pele, né? Às vezes o indivíduo ele tem um genótipo para cor de pele branca, mas fica tostando lá no sol umas trocentas horas, é lógico que a pele vai alterar a pigmentação. Então, eu tenho ali uma alteração do fenótipo, que por mais que tivesse o determinante genotípico, o determinante genético, ele sofreu a influência do ambiente. Porém, existem alguns fenótipos que não vai ter essa influência de maneira tão significativa. Um exemplo clássico seria o tipo sanguíneo. Eu, Prof. Paula, eu sou do sangue A positivo. Meu genótipo é Izão, Azão, Izinho. Errão, Errinho. Que vocês vão entender isso aí um pouquinho mais pra frente. Mas isso aí, o meu genótipo ser Izão, Azão, Izinho, ele vai condicionar o meu fenótipo para ser A positivo. E esse meu fenótipo, por mais que eu tome sol, que eu vá comer determinado alimento, que eu vá engordar porque eu comi demais, esse fenótipo, ele não vai alterar. Eu vou viver a vida toda sendo A positivo e esse fenótipo não está sofrendo a influência do ambiente para ocorrer a alteração do mesmo, ok? Então, por mais que a gente acabe conceituando o fenótipo como sendo a interação entre o genótipo e o ambiente, às vezes pode ser que esse fenótipo, por mais que tenha ali vários fatores ambientais, ele não vai estar se alterando. Joinha? Partiu segunda. Nesses exercícios, a Pro vai ler o enunciado e aí a gente parte para o quadro para poder resolver, tá ok? Então, aqui, em relação à anomalia gênica autossômica recessiva, o albinismo, qual será a proporção de espermatozoides que conterá o gene A em um homem heterozigoto? Pausa e bora pro quadro. Bom, moçada, vou pegar aqui emprestado o quadro do meu filhote pra gente conseguir resolver esses probleminhas. Então, vamos lá. Em relação à anomalia gênica autossômica recessiva albinismo, qual será a proporção de espermatozoides que conterá o gene Azão em um homem heterozigoto? Bom, para a gente resolver esse problema, nós temos que lembrar o que é um heterozigoto. Heterozigoto é quando nós temos os dois alelos diferentes. Então, se eu tenho um Azão aqui, do ladinho dele eu vou ter um Azinho. E se a gente lembrar do que Mendel já dizia, cada caráter ele é condicionado por dois fatores. Estão aqui, os dois alelos. E que esses alelos eles vão se separar na formação dos gametas, indo um único fator, um único alelo para cada gameta. Então, esse Azão vai para esse espermatozoide, enquanto que esse Azinho ele vai para esse espermatozoide. No final das contas, eu vou ter então 50% dos meus gametas carregando o Azão e eu vou ter 50% dos gametas carregando o Azinho. Então, se eu tenho 50% dos gametas carregando o Azão, a proporção de espermatozoides que carregam o Azão, ele é meio. A alternativa correta é a. Metade dos espermatozoides vão carregar o alelo Azão em um homem heterozigoto. Próximo. Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que tenha um filho de olhos azuis é de... Bora lá pro quadro. Esse exercício, ele tem vários dados, então é interessante que a gente vá coletando os dados e colocando no quadro. Então ele fala que os olhos castanhos, eles são dominantes em relação aos olhos azuis. Então, já vamos coletar que castanho seria Azão, né? Como o castanho, ele pode ser tanto Azão-Azão como Azão-Azinho, eu vou colocar castanho como sendo Azão alguma coisa. Então, esse é alguma coisa de novo. Poderia ser ou Azão-Azão, ou, deixa eu colocar mais para cima, Azão-Azinho.
E ele falou também que azuis, já que o castanho é o dominante, azul só pode ser recessivo, ok? Então, um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis. Quando começa a fazer essa relação de pai, o avô, e casou, e teve filho, o ideal é que a gente vai montando um heredograma. Então, falou que o homem, então eu sei que homem, todo homem ele é quadrado. Esse homem, ele tem olhos castanhos. Se é castanho, a gente está chamando de A, esse gene para cor de olhos. Vamos colocar aqui, ele vai ser azão alguma coisa, não é verdade? Já que, por ser olhos castanhos, dominante, basta um único alelo que ele já vai expressar. Então, eu não sei se ele vai ser azão, azão ou azão, azinho. Fala que ele é filho, vamos colocar aqui, filho de um homem de olhos castanhos também, azão alguma coisa, e uma mulher de olhos azuis. Então, ela vai ser azinho, azinho. Olha, isso é tudo, moçada, porque ele me deu uma informação muito importante. Como eu sei que esse indivíduo, ele é formado por 50% do PAPS e 50% da MAMES, eu sei que o PAPS, para ele ter olhos castanhos, ele que mandou o azão. Agora, a mãe tem que contribuir com alguma coisa, não é verdade? Como a mãe, ela só vai ter um único tipo de gameta produzido, já que ela é homozigota, já que ela tem os dois alelos iguais, ou seja, o único alelo que ela pode mandar é o azinho. Então, vamos completar aqui o genótipo desse homem, que é heterozigoto. Ele é azão, azinho. No problema, ainda fala que ele se casou. E ele se casou com uma mulher, então vamos colocar aqui, casou, lembra que lindo, maravilhoso, a união. Uniu esse homem, tracinho, com a mulher. E eles querem saber, já que essa mulher ela tem olho claro, qual seria a chance de ter um filho de olho claro. Então, para eu saber a chance de ter essa criança de olho claro, o canal em genética é sair cruzando e é o que a gente vai fazer. Então, vamos pegar aqui azão, azinho, cruzando com azinho, azinho. A Pro fez lá na videoaula de primeira lei de Mendel um cruzamento utilizando o quadro de Punnett. Aqui a Pro vai fazer um cruzamento, a gente chama de chuveirinho. Ele é bem mais rápido, vai facilitar o trabalho de vocês, porque vocês conseguem fazer em um curto tempo. Mas quem optar por fazer o quadro de Punnett, a Pro vai fazer das duas formas, pode ficar à vontade. Então aqui nós temos a mulher homozigota, então ela só vai produzir um tipo de gameta. Um gameta que é azinho. Já esse homem, vamos colocar o gameta dela, a bolinha. Já esse homem heterozigoto, ele vai produzir dois tipos de gametas. Ele vai produzir um gameta que vai carregar, vamos tirar aqui essa interrogação, o azão, e vai produzir um gameta que vai carregar o azinho. E agora é a gente cruzar. Lembrando que, como o Mendel falou, esse cruzamento ele é aleatório, ele não é preferencial. Esse gameta, ele pode ir e fecundar esse óvulo. Eu vou ter um indivíduo que ele vai ser azão, azinho. Mas não necessariamente vai ser esse que vai fecundar esse daqui. Pode ser que tenha sido esse gameta que carrega o azinho. E se for esse gameta que carrega o azinho, esse com esse vai dar azinho, azinho. Então perceba, o que eu fiz? Eu utilizei esse gameta e eu cruzei com o gameta feminino. Como aqui só tem um único tipo de gameta, já usei, partiu outro gameta. Esse com esse, o azinho, azinho. Ou seja, qual é a chance de ter uma criança de olho claro? 1 em 2 chances.
Ou seja, a chance da criança ter olhos azuis é 50%. A alternativa correta seria a B. Uma outra forma da gente poder fazer esse cruzamento é através do quadro de Punnett. Então, a gente faz aquela cruzadinha, aquele jogo da velha, onde nós vamos colocar na coluna os gametas de um indivíduo e aqui na linha os gametas do outro indivíduo. No nosso cruzamento, nós vamos ter que cruzar azão, azinho, que seria aquele homem de olhos castanhos, hétero, zigoto, com a mulher de olhos azuis, homozigota. Bom, que tipo de gametas esse homem ele vai produzir? 2, né? Então, ele vai produzir um gameta que vai conter o azão e um tipo de gameta que vai conter o azinho, já que, como Mendel disse, esses fatores eles se separam na formação dos gametas, indo um único fator para cada gameta. Estão lembrados disso? Então, sabendo que eles vão se separar, vamos colocar aqui na coluninha os gametas produzidos por ele. Então, eu vou ter um tipo de gameta que vai conter o azão e eu vou ter um tipo de gameta que vai conter o azinho. Já lá na linha, nós vamos colocar o gameta da mulher. Como ela é homozigota, ela é azinho, ela vai produzir quantos tipos diferentes de gametas? Né? Apenas o azinho. É isso mesmo, moçada. Então, como ela vai produzir só um tipo de gameta, ela não vai ter 2 tipos diferentes, como acontece com heterozigoto, a Pro vai apagar essa coluninha ali para não dar uma duplicidade dos resultados, para facilitar o nosso entendimento. E aí, moçada, agora partiu cruzar, partiu o cruzamento. Então, quando esse cruza com esse, eu vou ter um indivíduo que ele é azão, azinho. Esse com esse, azinho, é isso aí. E aí a gente pode analisar, lembrando que a gente pode analisar tanto a parte genotípica das letrinhas, como também a parte fenotípica, a feição, a característica. Então, só para a gente treinar, se fosse pedido para vocês, indique qual é a PG, a proporção genotípica. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar as letrinhas. Então, eu vou procurar. Quantos indivíduos vão ter azão, azinho? 1 em 2, se eu quiser colocar em fração. Então, eu vou ter metade deles sendo azão, azinho. E eu vou ter aqui, sobrou só o azinho, 1 em 2, metade sendo azinho. Então, ficou meio azão, para. Então, esse sinalzinho, esses 2 pontos significa para. Metade de azinho. Só que a gente pode também analisar a PF, que a gente já viu que não é para tuveito, mas é a proporção fenotípica, é a característica, é a feição. Então, olhando para cá, esse azão dominante, está tudo dominado, vai indicar que esse indivíduo ele tem olhos castanhos. E aí, só para a gente dar uma modificada, em vez de colocar metade de novo, a Pro vai colocar agora em porcentagem. Então, se eu tenho aqui metade, significa que 50% dos filhos teriam olhos castanhos. Para. Sobrou o azinho. Azinho é o quê? Olhos azuis. Muito bem. Então, nós temos aqui que 50% teriam olhos azuis. Belezinha? Mas está muito fácil, Pro, você não tem nem graça. Vamos dar uma incrementada? Vamos supor que em vez de ser um cruzamento, azão, azinho com azinho, seja 2 heterozigotos. Azão, azinho com azão, azinho. Se eu fizer pelo chuveirinho, então lembrando que, como eles se separam na formação dos gametas, eu tenho que utilizar esse alelo e combinar com todas as possibilidades do outro indivíduo. Então, eu posso esse daqui se unir com esse e eu vou ter um indivíduo que ele vai ser azão.
Ah, não, mas não foi com esse que ele fecundou. Na verdade, foi com esse. Vai lá, chuveirinho. Com esse. Esse com esse vai dar azão, azinho. Consigo combinar com mais alguma outra possibilidade que a gente não fez ainda? Não, né, moçada? Então, partiu azinho. Mesma coisa. Como a união ela é de forma aleatória, esse azinho ele pode fecundar o gameta que contém o azão. E aí eu vou ter o quê? Azão, azinho. Ou ele pode se unir com o azinho. Esse com esse eu vou ter azinho, azinho. Ou seja, eu vou ter 75% de indivíduos com olhos castanhos e 25% de olhos claros. Ou se eu estivesse fazendo uma PG e eu quisesse agora em números inteiros, ficaria o quê? Azão, azão pra... Vem pra cá. Azão, azinho, tem um só? Não, eu tenho quantos? 2. Esse e esse. Então, pra 2, azão, azinho. E aí, sobrou quem? O azinho. Quantos que eu tenho? 1. Azinho, azinho. E aí, partiu o PF pra gente treinar. Vamos colocar agora em fração. Aí, o que eu tenho que olhar agora? É a letrinha? Não, né, moçada? Se é F, é de feição, é de fenótipo, eu tenho que olhar a característica. Então, olhando pra cá, quantos teriam olhos castanhos? Esse é? É. Isso, 1. Esse daqui é? É. 2. Esse aqui é? Sim, 3. Então, eu tenho 3 em 4 fatias do bolo que seriam olhos castanhos. E eu teria apenas uma fatia do meu bolo, 1 em 4, que seria de olhos azuis. Tá ok? Então, se por um acaso o nosso cruzamento fosse entre dois indivíduos heterozigóticos para olho castanho, nós teríamos isso daqui de resultado. Ai, Pro, não quero, não gostei, não me adaptei ao chuveirinho. Posso fazer o quadro de Punnett? Posso fazer o jogo da velha? Pode, sim! Então, lá, só para treinar, última vez. Quadro de Punnett, jogo da velha, cruzadinha. Cruzadinha aqui no pedaço. Então, nós temos lá, azão, azinho com azão, azinho. Quem são os gametas produzidos por esse daqui? Azão e azinho. E essa mulher aqui, vamos supor que essa aqui seja fêmea. Quais são os gametas formados por ela? Azão e azinho. Então, ó, de novo, mais uma vez. Na coluna, eu vou colocar os gametas de um indivíduo, de um dos parentais. E na linha, eu vou colocar os gametas produzidos do outro parental. Beleza? E aqui no meio é onde tudo acontece. É onde a gente vai ter os babies, onde a gente vai ter o que foi resultado do cruzamento entre esses gametas. Partiu o cruzamento? Porque, gente, genética do canal é sair cruzando, não tem jeito. Então, vamos lá. Primeiro, esse com esse vai dar o quê? Azão, azão. Ah, mas não foi com o azão que houve o cruzamento, foi com o azinho. Então, o que eu botei ali de descendente? Azão, azinho. Ah, agora a gente já completou. Esse aqui já não vai estar mais sendo usado. Partiu o azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Olha aí, de novo. Então, PG, 1, azão, azão. Pra 2, azão, azinho. Pra 1, azinho, azinho. PF, 3, olhos castanhos. Pra 1, olhos azuis. Beleza? Joinha? Então, olha aí, a alternativa correta, como a gente viu, é a B. Ufa!
Gente, calma, respira. Parece difícil, mas não é. Esses exercícios a gente tem que praticar. Praticando, quanto mais a gente fizer exercício, mais fácil vai ficar. Entendeu como é a base do cruzamento? Aí o resto vai ficar de boas. Porque os enunciados nada mais são do que interpretação de texto. Interpretou, sabe o cruzamento, aí boa, vai ficar 10, vai acertar com certeza. Então o canal nesses exercícios é praticar. Não tem outro jeito, não tem como decorar, é prática mesmo. Belezinha? Joinha? Mas galerinha, por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.